Olá, o meu nome é Raquel. O ano passado tive a oportunidade de ser chefe no acampamento de adolescentes, cujo tema foi Deus nunca falha nem nunca falhou quando me criou. No primeiro dia de acampamento falámos acerca deste facto, do facto de Deus nunca ter falhado quando criou o homem, e o texto base encontra-se em Gênesis 1 e 2, e passo a citar. No princípio Deus criou os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz do dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. À porção seca chamou Deus a terra, e ao ajuntamento águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, produz à terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizerem a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produz às terras seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície toda a terra, e todas as árvores em cá fruto, que dê semente, isso vos servirá para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fogo de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o sol. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do sol, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do sol fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pisson, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bedelo e a pedra de ónix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente à Síria, e o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que seja idónea.
Sidónia. Havendo depois o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, chamar-se-á varou, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A verdade é que Deus criou o mundo ao pormenor e podemos ver isso logo no primeiro dia, onde Deus fez a separação entre a luz e as trevas, passando depois para o segundo, terceiro, quarto e quinto dias. No sexto dia, Deus criou, para além dos animais domésticos, os animais terrestres, sobretudo, também Deus criou o homem e no sétimo dia Deus descansou. A verdade é que Deus nos criou mesmo ao pormenor, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, Deus ama-nos tal e qual como nós somos e nós fomos criados daquela maneira que Deus definiu por um propósito. Deus tem um plano para cada um. E mesmo que por alguma razão possamos às vezes pensar que não fomos criados à imagem, à semelhança de Deus, tudo tem um propósito e Deus ama-nos muito e não te esqueças de lhe agradecer porque nasceste tal e qual como tu és, à imagem, à semelhança de Deus, e a verdade é que Deus sempre irá te amar, nunca te irá abandonar, e é isso.